Neste rancho distante, perto de Roswell, Novo México, alguma coisa caiu do céu. O rancheiro levou os destroços misteriosos para a Força Aérea. Primeiro disseram que ele tinha achado um disco voador. No dia seguinte, negaram tudo. Disseram que era um balão meteorológico. E depois não disseram nada. Por quase 50 anos, a Força Aérea não disse nada. Enquanto o exército cerrava as fileiras, surgiram boatos de que aquela encosta árida era o resultado da colisão de um OVNI. Finalmente, em julho de 1994, a Força Aérea divulgou uma nova explicação. Eles afirmaram que aquilo eram os destroços de um balão de observação secreto, projetado para detectar testes de mísseis nucleares soviéticos, cujo codinome era Projeto Mogul. Mas suponha que isto não fosse verdade. E se uma raça alienígena estivesse tentando fazer contato? E se, no dia 4 de julho de 1947, fosse um sinal do espaço detectado pelo balão de observação? E se isso provasse ser apenas a primeira de uma série de contatos extraterrestres? Este filme foi feito enquanto esperamos o final do século XX e se aproxima um novo milênio. Nós revemos os eventos misteriosos que assombraram a humanidade. Julho de 1997. Radioastrônomos da Associação SETI, um grupo de pesquisa de inteligência extraterrestre. Rastreavam o céu em busca de sinais de vida alienígena. Armados com radiotelescópios, os cientistas do SETI varreram vastas extensões do espaço, esperando detectar um sinal deliberado entre todos os barulhos cósmicos. A cientista sênior professora Jane Lascelles. Um radiotelescópio trabalha basicamente como uma antena enorme. Ele vasculha a galáxia em busca de ondas de rádio. E essas ondas de rádio são causadas por um número enorme de fenômenos que ocorrem naturalmente, mas a pesquisa por inteligência extraterrestre se concentra em sinais de rádio que não ocorrem de modo natural e que são, obviamente, transmitidos deliberadamente e que só poderia ser, sabe, inteligência, formas de vida de outro planeta, alienígena se preferir. No dia 23 de julho, os astrônomos do SETI estavam começando uma nova inspeção espacial, situada no Observatório Green Bank, na Virgínia Ocidental. O engenheiro de sinal Dr. Don Merrick trabalhava no telescópio nas primeiras horas da manhã. Eu me lembro que era muito tarde. Eram quase 3 horas da manhã. Tínhamos reposicionado o telescópio. E eu percebi uma elevação no barulho, um sinal que chegava até a minha estação. Isso não é tão raro, acontece várias vezes, sabe? O procedimento padrão é confirmar isso com outro telescópio. Merrick contatou colegas astrônomos em Massachusetts. Agora, 2 grupos de cientistas estavam ligados na mesma frequência. Mais ou menos meia hora depois, eu recebi um e-mail que dizia algo desse tipo. Que diabos é isso? E foi aí que eu soube que tínhamos achado algo extraordinário. Eles sabiam que o sinal devia ser levado a sério e fizeram testes padrões para se certificarem de que era genuíno. Eles mudaram os telescópios para outra frequência e o sinal desapareceu. Trouxeram os telescópios de volta e o sinal voltou. Depois procuraram falhas no computador. Tudo estava funcionando. Naquele momento, contatei meus colegas e eles contataram o observatório de Owens Valley, na Califórnia. E o telescópio Arecibo, em Porto Rico, que é o maior do mundo, pedimos a eles que colocassem na mesma frequência e a informação que obtivemos foi positiva. Eles
Eles receberam o mesmo sinal. Eu não dormi vários dias e estava bastante desperto. Posso dizer com certeza. Com 3 telescópios recebendo o mesmo sinal do mesmo ponto do céu, sem mostrar nenhuma característica natural, os astrônomos se convenceram de que a mensagem era extraterrestre. Mandaram e-mails para os maiores cientistas do assunto, mas ninguém sabia o que o sinal estava dizendo. Nenhum telescópio tinha a capacidade de ler claramente aquilo. Os cientistas ficaram relutantes de levar a público as novidades, mas já estavam surpresos com os acontecimentos. Acredito que, sob circunstâncias ideais, teríamos trabalhado naquele sinal por algum tempo. Mas, em alguns dias, a notícia vazou. E como sabem, na era da computação, é virtualmente impossível guardar segredo. Uma das descobertas mais surpreendentes do século. E a origem do vazamento foram 2 hackers de computador em São Francisco que entraram na rede de uma universidade local. A avalanche de e-mails entre astrônomos foi a pista de que algo estava acontecendo. Estávamos olhando as fontes da internet da universidade, lendo os e-mails e passamos por uma série de mensagens entre os radioastrônomos. Os caras estavam eufóricos com alguma coisa. Eu não sabia o que eles estavam falando. Então eu peguei as mensagens e propaguei na internet, em diferentes páginas da web. Sei que a comunidade científica diz que eles pretendiam levar a público esta informação, mas eu não acredito. Sabe, essa gente, políticos, cientistas, já mentiram pra gente antes e vão mentir pra gente de novo. Eles não vão parar com isso. Assim que os hackers começaram a espalhar e-mails na internet, o exército também acabou sabendo. Pouco tempo depois, um astrônomo do SETI, Ben Klatsky, recebeu um telefonema do Pentágono. Quando ligaram pela primeira vez, disseram que ficaram sabendo que tínhamos recebido alguns sinais interessantes e perguntaram se estávamos prontos para confirmar. Tudo muito superficial. Depois eles quiseram saber se nós sabíamos a distância de onde vinham os sinais e se eles vinham de algo em movimento, como uma espaçonave. Sei que a segurança nacional era a preocupação deles. Mas disse para não se preocuparem e esperarem pela entrevista coletiva. Os astrônomos sabiam que deviam logo levar a público a descoberta ou alguém mais o faria. Mas, como Greg Silverman descobriu, o exército já estava à frente deles. Exatamente às 6 horas da manhã de uma segunda-feira, nós perdemos o sinal por completo para uma interferência. Nós fomos eliminados. Primeiro pensamos que fosse um problema com o telescópio. Começamos a procurar e descobrimos que tinha acontecido com todo mundo. Quando o sinal sumiu, o exército conseguiu bloquear aquela frequência em particular em cada radiotelescópio do mundo. No dia 5 de agosto de 1997, com o exército americano em estado de alerta, coube à professora Jane Lascelles informar ao mundo sua descoberta histórica. Acho que naquele dia todos nós sentimos algo muito estranho. Todas as grandes revoluções na história da humanidade são espalhadas gradualmente na sociedade. E lá estávamos nós, na era da comunicação instantânea, de repente revelando para o mundo tudo. Ei, pessoal, temos novidades que podem mudar tudo. No dia 23 de julho de 1997, às 3 horas e 13 minutos da manhã, astrônomos da Associação SETI, trabalhando no Observatório Green Bank, na Virgínia Ocidental, identificaram um sinal de rádio que os levaram a acreditar ser originados de uma tecnologia extraterrestre. Houve um instante de tumulto. Lascelles lutou para continuar. O sinal origina-se da luz de uma estrela dupla 1.6, um duplo sistema solar a 17 anos-luz, ou aproximadamente a 1.609 bilhões de quilômetros da Terra. Lascelles tentou explicar que os outros observatórios haviam fornecido informação suficiente para empreenderem uma pesquisa sobre aquele sinal distante e fraco. Mas os jornalistas não se interessaram pelo protocolo científico. Eles queriam manchetes. E a primeira pergunta que fizeram a Boone Merrick foi: por que o sinal não foi decodificado? O sinal em si é realmente bastante fraco. Isso significa que vamos ter que montar mais alguns telescópios, pelo menos um, provavelmente, até uns 12, talvez 12, para receber o sinal de modo adequado. Isto vai levar algum tempo e depende, na verdade, de dinheiro. E quando tivermos isso, vamos poder começar a decodificar as mensagens.
E então surgiram os primeiros sinais de pânico. Como pode saber que os alienígenas não estão vindo para cá agora? Não há nenhum perigo disso acontecer. Nós cruzamos o sistema solar em nossas aeronaves a quase 50 mil quilômetros por hora. Por isso, eles podem até viajar mais rápido que nós, mas mesmo a velocidade da luz, eles iriam levar 17 anos. Se tem este sinal que receberam de modo não adequado e não podem decodificá-lo, esperam mesmo que a população acredite em vocês? Quando a notícia começou a se espalhar, as pessoas reagiram com espanto e alegria. Esta noite, no noticiário da KBTV, os cientistas dizem que ET está chamando. Eu fiquei chocada, nem no jornal de manhã. Leu hoje? Li. E ainda está chocada? Sim, estou. Por que está tão chocada? Estou chocada de ter acontecido, ou melhor, de ler aquilo. Eu não podia acreditar, nem sabia que acontecia isso. Sim, eu acredito nisso. Descobrir que há a possibilidade de existir outras vidas neste universo vai nos obrigar a perceber que não somos as únicas pessoas ou coisas aqui e também quem realmente nós somos. Uma pequena parte de um enorme universo. Na verdade, sempre achei que havia seres inteligentes lá fora. Queria saber por que achamos que somos tão superiores e os únicos que vivem por aqui. Eu gostei de saber disso. Mas a comunidade financeira não estava muito surpresa. O pior dia de Wall Street desde a quebra de 87, que acabou despencando 596 pontos. Preocupados, mas não alarmados, com o raro volume de atividades que tiveram após a divulgação histórica de ontem, apesar da grande procura por saques pessoais. Os cientistas tornaram-se celebridades da noite para o dia. Vamos ter que nos acostumar com um outro monstro, as pessoas da imprensa. E a pergunta que todos os jornalistas querem fazer é: quem ou o que são essas criaturas alienígenas? Apesar da insistência dos astrônomos que o sinal vinha de trilhões de quilômetros de distância, muitos repórteres deram a entender que os alienígenas chegariam a qualquer minuto. A mídia estava obcecada com a aparência das criaturas, mas, acima de tudo, queriam saber se a Terra estava em perigo. Como se defender de um ataque extraterrestre? A resposta pode estar na tecnologia da Guerra nas Estrelas, desenvolvida em 1980 para combater mísseis nucleares soviéticos. Se os lasers deste satélite de defesa fossem direcionados para o espaço sideral, eles seriam capazes de impedir um ataque extraterrestre? Nos dias que se seguiram, cresceu ainda mais a confusão e o mal-entendido entre o público e a imprensa. Reportagens sobre invasões de OVNIs e contatos alienígenas cresceram. Eu vi as pernas pequenas como se fossem pequenos casulos. Tinha o formato de um disco voador. Eu vi. Eu sei que vi. Eu acredito naquilo. Diversos médicos e psicólogos declararam sua preocupação hoje sobre os possíveis efeitos de desequilíbrio que a descoberta dos alienígenas pode causar nas pessoas consideradas psicologicamente suscetíveis. Uma das jornalistas que participou da coletiva dada pelo SETI era Cheryl Davis, uma escritora freelance com interesse especial pela pesquisa de inteligência extraterrestre. Davis relembra o que aconteceu quando ela chegou em casa na noite do pronunciamento dos astrônomos. Eu me lembro daquela noite em 97. Eu tinha ouvido aquela notícia tão importante e o mundo parecia tão normal para mim. Eu achava que quando fizéssemos contato com alienígenas do espaço sideral, eles seguiriam direto para a Casa Branca e se plantariam no jardim. Então eu entrei, ainda aturdida com a entrevista coletiva, escutei os recados da secretária eletrônica e um dos recados era muito estranho. Eu gravei porque era muito estranho, afinal ele falava de Roswell. Talvez seja a hora de pensar em Roswell de novo, senhorita Davis. Davis conhecia Roswell como a cidade onde algumas pessoas afirmaram que um OVNI havia caído em 1947. Ela também sabia que a Força Aérea tinha divulgado recentemente uma nova explicação para o que havia acontecido em Roswell há tantos anos.
Disseram que o provável OVNI tinha sido a queda de um balão de pesquisa de um programa secreto conhecido como Projeto Mogul. Davis imediatamente contatou Bill Gregory, um jornalista que havia trabalhado no caso Mogul, para contar da mensagem que recebeu. Seja o que for que escutei sobre Roswell, sempre foi alguma teoria maluca sobre alienígenas ou aparições de OVNI. Mas quando o Cheryl me contou sobre o sinal, e mais tudo o que li sobre o caso Mogul, eu achei que talvez valesse a pena dar mais uma olhada lá. Gregory sabia que o projeto ultra-secreto Mogul foi operado da base Holloman da Força Aérea a quase 240 quilômetros de Roswell. Ele logo descobriu que um dos engenheiros de pesquisa do projeto Mogul ainda estava vivo e morava naquela região. Seu nome era Walter Drexler. Nenhum de nós engenheiros soube o que estava acontecendo exatamente. Mas eu sabia que havia um sensor infravermelho a bordo e... se o teste desse certo, teríamos um daqueles balões na fronteira da União Soviética. E talvez ele fosse detectar um teste de míssil nuclear ou qualquer coisa assim. De acordo com Drexler, o balão deve ter detectado algo que o exército queria manter em segredo. Eu soube que o balão tinha caído e... imaginei que ele tivesse captado algo antes de cair. Porque a base ficou em alerta durante algumas semanas. E os colegas estavam dizendo que ele tinha captado alguma coisa do espaço. A extraordinária revelação de Drexler de que haviam recebido um sinal do espaço jogou uma nova luz no incidente de Roswell. Os boatos sempre foram sobre a queda de um OVNI, mas isto parecia ser inacreditável. Um balão de espionagem da Guerra Fria tinha detectado uma comunicação extraterrestre. Gregory precisava responder aquela pergunta agora. Havia alguma ligação entre o sinal de Roswell e o sinal recebido pelos astrônomos do SETI quase 50 anos depois? Se você gosta da ideia de ter vizinhos na galáctica... Embora os astrônomos do SETI não pudessem localizar a fonte precisa da comunicação extraterrestre de 1997, presumiram que ela tivesse vindo de um planeta ao qual se referiam agora pelo nome de Eureka. Especialistas do varejo dizem que é só o começo e esperam que milhares de produtos com o tema Eureka invadam as lojas até o Natal. Devido ao aumento de protestos internacionais, as Nações Unidas pediram uma sessão de emergência. Na agenda estava como a Terra deveria responder. As Nações Unidas deveriam iniciar um programa espacial internacional? Os Estados Unidos estavam controlando o contato com os alienígenas? 2 meses depois, eles ainda estavam discutindo. 3 meses depois que o sinal foi descoberto, o povo americano ficou frustrado pela falta de progresso. Um congresso impaciente exigiu que os Estados Unidos comandassem esta nova corrida espacial. A pressão por uma ação unilateral veio sem nenhuma surpresa para a conselheira de pesquisa política da NASA, Rosemary Gallo. Sempre acreditei que este tipo de descoberta poderia gerar muito entusiasmo, tanto por parte da população quanto da comunidade científica. O que conseguimos foi evidenciar todos os tipos de pesquisa espacial. A comunidade científica estava convicta que o sinal não pertencia a ninguém. Enquanto precisavam desesperadamente de melhores telescópios, a maioria dos cientistas queria evitar a política que era de onde vinha todo o dinheiro. Os Estados Unidos, as Nações Unidas ou qualquer outro lugar. Finalmente, no dia 13 de outubro de 1997, o Congresso decidiu a questão com uma redistribuição de fundos para a pesquisa extraterrestre. O dinheiro veio de 3 instituições: NASA, o Exército e a Fundação de Ciência Nacional. A soma chegou ao total de 20 bilhões de dólares cada ano durante 10 anos. O dinheiro pagaria exploração espacial, tripulada ou não tripulada, um novo programa para telescópio, sistemas de defesa e engenharia genética. Era inevitável que a engenharia genética se tornasse uma parte da nova iniciativa. Humanos não servem para viagens intergalácticas. Teriam que viver bem, muito além de sua vida natural. E agora a ciência estava propondo estudar como os humanos podiam ser modificados biologicamente para a viagem espacial.
Numa conferência secreta em novembro de 1997, um grupo representando várias disciplinas, ciência, arte, religião, filosofia e as Forças Armadas, debateu sobre as implicações morais e pragmáticas de fazer contato com alienígenas. Precisamos fazer projetos para as diferentes estratégias, definir as situações e nos proteger. Pode parecer paranoico. Enquanto os cientistas dos Estados Unidos prosseguiam com sua pesquisa, as Nações Unidas ainda estavam em desordem. Alguns deputados tiveram receio que os Estados Unidos estivessem se preparando para dominar uma nova ordem mundial. Eles solicitaram um acordo das Nações Unidas de 1967 que declarava que o espaço pertencia a todos. Em alguns países, houve manifestações de violência pública contra a América, condenando sua ação unilateral como imperialismo espacial. Mas os oficiais do governo sabiam que seus esforços para decodificar a mensagem extraterrestre seria desperdiçada, sem os novos telescópios que poderiam receber um sinal muito mais claro. Eles perguntaram o que queríamos e respondemos telescópios de 73.100 metros, todos agrupados, o que proporciona uma extraordinária área de observação. E conseguimos, parecia até o Natal. Se você considerar que a verba para todos os projetos do SETI anteriores a 97 foi de apenas alguns milhões de dólares por ano, foi realmente uma virada extraordinária. Na primavera de 1998, os Estados Unidos começaram um programa de construção de telescópio de proporções inéditas. A União Europeia também começou a construção do telescópio, assim como fez a maciça corporação do SETI do Japão. Mas tais projetos eram fracos ao lado do esforço dos Estados Unidos. Entretanto, em todo o país, a oposição estava crescendo. Já pago imposto suficiente para manter a economia e eu só quero ver os resultados. Deve ter sido um erro de comunicação. Eles devem ter recebido sinais misturados com de outro satélite. E toda essa história sobre alienígenas é só um monte de mentiras. No ano de 1988, enquanto a confusão aumentava, mais e mais pessoas queriam saber o que a existência de extraterrestres realmente significava para eles. Em seu discurso da Páscoa, o Papa só poderia relatar que uma comissão do Vaticano ainda estava averiguando essa questão. Mas na América, evangelistas como o Dr. Reg Grant tentavam encontrar a necessidade de orientação. A ciência não é nosso Deus, mas também não é nossa inimiga. A ciência tem nos dado toda esta informação, e se estes dados sugerem ordem, simetria e planejamento no sinal, então depende de nós, como homens e mulheres racionais, estudá-lo, testá-lo e orar por sabedoria. Religiões do Oriente como o budismo e o hinduísmo, que respeitam formas de vida não humanas, estão agora tendo mais seguidores mesmo nos lugares mais distantes da América. Mas foi a Igreja dos Mormons que acabou atraindo mais gente. Na América, os seguidores cresceram para 9 milhões após a descoberta do sinal. Como Duane Jeffrey e Kimball Hansen explicaram, a razão pode ser encontrada na própria doutrina dos Mormons. A Igreja Mormon, desde a época da sua organização em 1830, sempre alimentou a crença de que haveria planetas no universo habitados por vida inteligente. Essa ideia é celebrada tanto nas orações dos Mormons como na música e na escritura. Na verdade, uma antiga escritura Mormon apresenta uma conversa de Deus com o profeta Moisés. E mundos sem limite eu criei. E também os criei para meu próprio objetivo. Porque eis que muitos mundos passaram pela palavra do meu poder, e há muitos que agora permanecem e são inumeráveis para os homens. Mas todas as coisas são contadas para mim, porque elas são minhas e eu as conheço. A América estava gastando bilhões de dólares em novos telescópios que podiam receber um sinal com todos os detalhes.
Em setembro de 1988, cientistas descobriram que o sinal era uma figura formada por uma série de pontos, embora ainda não pudessem descobrir o que era. Foi frustrante. Tínhamos todo o equipamento que queríamos. Estávamos recebendo o sinal perfeitamente e o que conseguimos foi um monte de pontos. Era como voltar depressa para casa para ver o jogo de futebol e alguém cortasse o cabo e você só conseguisse ver chuvisco. Mas havia outra coisa sobre o sinal que agora preocupava os astrônomos. Algo que eles teriam preferido guardar segredo. A frequência no sinal estava variando, mas não da maneira que normalmente associaríamos com um planeta girando em seu próprio eixo. A menos, é claro, que estivesse vendo o planeta. Desse modo, o que era bastante improvável, também não era o tipo de mudança de frequência que normalmente associaríamos com um planeta girando ao redor do Sol. A implicação óbvia disto era que o transmissor estava se movendo, mas não estava em um planeta. Desde o início, o Pentágono temia que o sinal pudesse estar vindo de uma nave que seguia em direção à Terra. Agora, esta nova informação levantou ondas de choque no Exército. A ansiedade deles cresceu quando, 4 semanas depois, sistemas de segurança detectaram um objeto não identificado em órbita a 22.500 quilômetros no espaço. Concluíram, eventualmente, que se tratava de um pedaço de fragmento espacial, mas não antes das forças americanas estabelecerem a alerta geral. Alguns dias depois, notícias do alarme falso do Exército vazaram na imprensa e aconteceu todo tipo de pânico. Foi durante este período de intensa ansiedade que Cheryl Davis teve notícias de seu informante irreal de novo. Eu tinha juntado documentos dos meses anteriores sobre a liberdade do ato de informação, tentando achar mais provas do pretenso sinal infravermelho que captaram em Roswell, quando ele telefonou. Era a mesma voz familiar. E o que ele fez foi deixar o endereço de um hotel em Albuquerque e pediu que Bill ou eu encontrassem com ele lá. A identidade de quem ligou ainda é um mistério. Gregory foi ao motel onde encontrou um dos homens mais influentes da história militar da América. Lá, de uma vez por todas, ele ouviu toda a história do que aconteceu em Roswell e por que o governo tinha sido tão reservado. Quando Cheryl ligou, cheguei a desistir da dica de Roswell. Eu realmente não sabia o que esperar quando cheguei ao motel, mas com certeza não esperava o Major Alexander. Davis e Gregory sabiam que o major aposentado da Força Aérea, Howard Alexander, tinha se envolvido com a formação da política espacial do governo dos Estados Unidos nos anos 50 e 60. Devo confessar que me senti um pouco ridículo marcando encontros escondidos, coisas de intriga e espionagem, mas naquela altura eu estava sob ordens rígidas de não revelar esta informação a ninguém. Alexander confirmou a Gregory a extraordinária verdade sobre Roswell. Um balão do projeto Mogul tinha captado um sinal extraterrestre. Mas Alexander tinha finalmente revelado por que o governo manteve esta descoberta em segredo todos esses anos. No final dos anos 40 e início dos 50, já havia uma enorme preocupação pública sobre seres alienígenas e OVNIs. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Isto deixou o governo profundamente nervoso sobre como as pessoas poderiam reagir à notícia de uma verdadeira comunicação extraterrestre. Alexander tinha sido membro de um comitê secreto no início dos anos 50 e mostrou a Gregory seu relatório secreto, citando os planos do governo de usar filmes, televisão e rádio para educar o povo sobre o espaço e espalhar ideias confusas sobre seres alienígenas. Mas, de acordo com Alexander, o comitê percebeu que o plano deles foi rebatido. Enquanto aumentavam os boatos sobre extraterrestres, as pessoas tornavam-se menos racionais em suas crenças. Como já disse, comecei a sentir um formigamento no corpo todo. Parecia que eu me tornava única com o universo inteiro. No final dos anos 50, fomos obrigados a concluir que nosso esforço educacional não tinha produzido os resultados que esperávamos. Percebemos que conseguimos alimentar ainda mais o apetite do povo para a ficção científica.
Então, fomos obrigados a concluir que se uma informação confirmada sobre extraterrestres viesse a público, isso causaria histeria em massa. Nós acreditávamos piamente nisso. Segundo Alexander, a comunicação de 1997 mudou tudo. Ele percebia que Roswell era a chave e insistia para que Davis e Gregory fossem a público. No artigo publicado no jornal, eles descreveram o sinal recebido em Roswell e o subsequente acobertamento. Mas talvez a revelação mais estarrecedora fosse a afirmação de que o sinal extraterrestre tinha influenciado a corrida espacial. O lançamento do Sputnik espalhou pânico no Pentágono. Se os soviéticos estivessem à frente na tecnologia espacial, então como iríamos saber se também não estavam à frente na comunicação com extraterrestres? Só havia uma opção para os Estados Unidos. Mesmo que descobrissem que os soviéticos tinham feito contato com extraterrestres, não poderiam deixar isto assim. O programa de pesquisa espacial tinha que ser acelerado. E nós prometemos não deixar que seja governado por uma bandeira hostil de conquista, mas por uma flâmula de esperança. Eu me sinto ótimo. Continue meu voo. Tudo vai dar certo. Na verdade, os soviéticos não captaram o sinal extraterrestre, mas os Estados Unidos não tinham como saber se nunca houve uma divergência extraterrestre. Desde 1961, os Estados Unidos se apressaram para levar o homem ao espaço, mas nunca disseram aos astronautas que não estariam sozinhos. O artigo de Davis e Gregory foi como uma bomba caindo no exército. 2 dias depois da publicação, o Pentágono deu uma resposta pública oficial. Senhoras, senhores, eu preciso... A porta-voz do Departamento de Defesa começou como uma bomba. Ela confirmou a teoria de Roswell conforme foi relatada por Davis e Gregory, que um balão de observação do projeto Mogul tinha captado um sinal de origem extraterrestre. Ela disse também o que todos os astrônomos queriam ouvir. Considerando o sinal extraterrestre recebido pelos astrônomos civis no dia 23 de julho de 1997 e de acordo com seu envolvimento financeiro e prático na pesquisa que se seguiu à descoberta, o Departamento de Defesa decidiu colocar à disposição todos os relatórios referentes a estes sinais em antecipação para que possam ajudar o processo de pesquisa. Desta vez, não aceitarei perguntas. Qual a verdadeira história, Mary? O interesse público pelo sinal extraterrestre, que durante meses causou confusão e ceticismo, estava agora reiniciando por controvérsia do Pentágono. Audiências no Congresso sobre o caso Roswell começaram um mês depois, aumentando a audiência na televisão, mais do que no julgamento de O.J. Simpson 4 anos antes. Começaram atentados internacionais. Alguns membros das Nações Unidas pediam a expulsão da América das Nações Unidas, com base na omissão de informação vital que era propriedade da humanidade. No meio da questão estavam os cientistas americanos que concluíram que deveriam seguir sozinhos na pesquisa espacial. Alexander e seus colegas nunca decodificaram o sinal infravermelho, porque tinha sido modificado de suas características originais. Os sinais que estávamos detectando pareciam estar vindo de um modo regular e em código binário. Pareciam estar transmitindo o valor numérico de pi, 3.14159, e assim por diante. Isto continuaria durante semanas e, de repente, parou. Quando eles retornaram, notamos uma pequena variação no sinal, uma pequena mudança na fase, no tempo do sinal. Uma fração de segundo. Isto nos deixou perplexos. Quando as fitas do sinal gravado em 1947 foram entregues aos engenheiros Don Merrick e Greg Silverman, era esta diferença no tempo que logo chamou a atenção deles. A primeira coisa que vimos quando recebemos as fitas foi a diferença no tempo de transmissão. Os diferentes tempos faziam o sinal decifrar o pi. Percebemos que os cientistas militares deviam ter olhado a mesma coisa, porque nos arquivos deles encontramos várias destas tiras antigas para a gravação de sinais emendadas com a fita adesiva. Aqui, se você olhar isto aqui, poderá ver que isto é, na verdade, o pi. Isto vai continuar, mas ainda é só o começo. E eles grudaram todas as tiras e você pode ver que os pulsos chegam em velocidades diferentes. Esse aqui, por exemplo, chegou um pouco mais rápido que este aqui, que veio mais devagar. É realmente um código binário. Lento, lento, rápido, lento, rápido. Um tipo de código Morse.
Esta era a chance pela qual eles esperavam. Monkey iludisse os militares 50 anos antes. A diferença de tempo era um código criado com 3 números. E logo fizeram uma outra descoberta, uma ligação entre os 2 sinais. No momento que descobrimos sobre o sinal infravermelho, queríamos saber se não era um tipo de pista que nos levaria a um outro sinal mais complexo. Na verdade, a intenção era exatamente essa. Assim que conseguimos os 3 números da oscilação do tempo, começamos a brincar com eles. Pegamos o primeiro número e multiplicamos pela frequência do sinal infravermelho. O produto daqueles 2 números passou a ser a frequência do sinal de rádio que captamos em 1997. Há 50 anos, os alienígenas nos disseram onde procurar, mas ninguém leu a mensagem direito. Depois de achar o significado do primeiro número, os astrônomos foram tentar decifrar os outros 2. Aqui eles usaram o trabalho do astrônomo pioneiro, Frank Drake. Uma vez, Drake calculou que poderia haver milhares de civilizações na nossa galáxia capazes de se comunicar com a Terra. Em 1974, ele e Carl Sagan escreveram a única mensagem já transmitida da Terra. Hoje ela está gravada em um vitral da casa de Drake, na Califórnia. Quando Drake começou a pensar sobre comunicação com extraterrestres, ele enfrentou o problema de como escrever uma mensagem para alguém que não conhece a linguagem humana. Ele concluiu que a única linguagem que todas as civilizações avançadas entenderiam era o código binário. A linguagem dos números 1 e 0 usada pelos computadores. Para testar sua teoria, ele criou uma mensagem em código binário contendo informações básicas sobre a civilização humana. E então mandou a mensagem para alguns colegas. Todo astrônomo lembra da experiência de Drake por uma única razão. Ninguém conseguiu decodificar a mensagem. Eles fracassaram em perceber que a mensagem era baseada em 2 números primos, 19 e 21. Assim que compreenderam isto, os 551 caracteres na mensagem tornaram-se claros. O que Frank Drake esperava era que seus colegas percebessem que se você pega 551 caracteres e os organiza em uma matriz com 29 fileiras e 19 caracteres cada, todos os números 1 serão os quadrados em preto e os 0 serão os quadrados em branco. É claro que a figura precisa de uma melhor interpretação, mas assim que consegue ver uma imagem, você sabe que conseguiu alguma coisa. Os cientistas sabiam que os extraterrestres tinham usado o código binário em sua primeira mensagem, mas aquela mensagem ainda continha 2 números desconhecidos. Será que a primeira mensagem nos dizia como ler a segunda? Os alienígenas enviaram um diagrama em 1947 para ajudar a entender o sinal de 1997? Os cientistas organizaram o sinal de 1997 em fileiras e colunas, indicadas por 2 números da mensagem anterior. Então, surgiu uma figura, mas diferente de qualquer coisa já vista. A primeira transmissão da imagem do espaço foi marcada para as 18 horas do dia 25 de maio de 1999. Não havia nenhum trânsito. Parecia que todos correram para casa para ver pela TV a primeira imagem de uma figura cósmica. Até que tivéssemos uma representação visual verdadeira desta civilização alienígena, acredito que as pessoas tinham problema de acreditar em sua existência. Por outro lado, assim que conseguimos provas visuais, as pessoas chegaram a um acordo sobre as implicações daquilo. E, é claro, trouxe dificuldade para algumas pessoas também. Uma coisa que sempre foi uma preocupação para mim era como faríamos com a interpretação do significado de qualquer contato alienígena que eventualmente tivéssemos. Devido às dificuldades que temos no nosso próprio planeta, interpretando textos antigos ou outras culturas, parecia inevitável que também encontrássemos grandes dificuldades em enfrentar uma coisa que estava tão além de nosso quadro de referência ou experiência. 2 anos depois daquela descoberta importante, os astrônomos finalmente revelaram a face por trás daquele sinal do espaço. Tomara que sejam amigos.
Quando finalmente chegou a hora, o sinal decodificado foi transmitido para o mundo todo ver, atraindo a maior audiência para um evento na televisão. A imagem que os alienígenas tinham mandado era deles mesmos. Um autorretrato. Entretanto, não era uma figura de qualquer tipo de criatura, ou pelo menos não no sentido biológico da palavra, mas os estranhos símbolos mostrados eram a organização interna de uma máquina altamente complexa. Agora fica ainda mais evidente que se podemos fazer isto, outras civilizações lá fora também já fizeram. Talvez há 1 milhão, talvez há 1 bilhão de anos. Agora, se você cria uma máquina realmente inteligente, uma das primeiras coisas que vai fazer na máquina é desenhar um sucessor mais inteligente para ela mesma. Assim, vai estabelecer um novo tipo de evolução, uma máquina de evolução. Com uma força apropriada desse tipo, é só uma questão de tempo antes que a boa e velha natureza humana comece a procurar, bem além deste ponto. Enquanto os telescópios continuavam a seguir o sinal, eles confirmaram que sua fonte estava mesmo em movimento, embora estivesse a mais de 170 trilhões de quilômetros distante. Em algum ponto da evolução deles, estas máquinas devem ter abandonado seus criadores biológicos para se tornarem exploradores galácticos. Os cientistas ficaram inflexíveis que, com tanta distância entre nós, não havia nada a temer. A imprensa relatava sobre máquinas que pilhavam o espaço e acabaram causando um grande alarme. E a pergunta permanecia: o que eles queriam? Esta pergunta sempre esperou por nós no final desta vigília. Que motivo nós podemos atribuir a uma civilização que mandaria esse tipo de sinal? Se eles fossem uma civilização biológica, como a nossa, poderíamos considerar as possibilidades disso ser um ato agressivo, tanto quanto a nossa exploração tem sido. Mas, como sabemos que uma inteligência em forma de máquina, para toda a filosofia e todas as razões que citarmos, não podemos responder a pergunta sobre o que motivou esta civilização. Pelo menos não agora. A melhor coisa que a ciência pode fazer é dizer: nós não sabemos. Às vezes se arrepende de ter captado o sinal? Nem por um instante. A curiosidade está bem arraigada no ser humano. Se há perguntas lá fora que precisamos responder, somos programados para procurar essas respostas. É isto que nos faz humanos. Essa é a nossa natureza. A curiosidade do mundo foi desencadeada, e pela primeira vez os astrônomos tinham todos os recursos para escutar o verdadeiro som das estrelas. Então, no dia 6 de julho de 1999, eles escolheram uma outra recompensa, descobrindo um outro sinal recente. Dias depois, receberam outro sinal, e mais sinais. Na verdade, mais de 20 sinais diferentes até a época em que este filme foi feito. Quando finalmente começamos a realmente escutar a galáxia, descobrimos isto lidando com a vida. Tinha sido assim durante séculos. Nós estávamos fechados em nossa pequena casa, com as portas e janelas fechadas. E agora, ao abrirmos todas as portas, podemos ouvir as vozes que estão ao nosso redor. Foi uma descoberta tão fascinante e simples que toda a ansiedade e o temor das pessoas finalmente desapareceram. As Nações Unidas encerraram a briga e concordaram em enviar um sinal em resposta, junto com nossa declaração de boas-vindas às vozes do espaço. Por isso, estamos transmitindo a você este sinal com um pedido de amizade. É uma enciclopédia do nosso planeta e, como modo de explicação, este modesto filme. O que você acabou de ver não aconteceu. Mas poderia acontecer algo assim? Veja o que os verdadeiros especialistas pensam. Durante décadas, o exército americano tem vasculhado os céus para captar sinais da União Soviética.
e, em particular, estavam interessados em detectar as explosões nucleares soviéticas. Agora, em 1947, eles poderiam estar procurando algo no céu e usando infravermelho para captar o sinal de uma explosão nuclear. E eles podem ter detectado por acidente um sinal infravermelho de outra civilização, porque sabemos que o infravermelho é capaz de transmitir informação através das distâncias entre as estrelas. Devemos esperar que outras civilizações nos mandem mensagens em código binário? Bom, faz sentido. Quando codificamos com o código binário, ele faz a mensagem se destacar. Mas o mais importante é que o código binário é o sistema aritmético mais simples. Sendo assim, quando você o usa, a mensagem é decodificada mais facilmente, é entendida mais facilmente. O que a civilização extraterrestre faria é tentar utilizar um sinal comum que seria fácil detectar. Um jeito de fazer isso seria mandar um sinal com um símbolo simples como o número π, que qualquer civilização do universo conheceria. Se fossem espertos o bastante para construir radiotransmissores e receptores. Acho que a primeira coisa que vai acontecer é nós detectarmos este tipo de sinal. Depois disso, o que provavelmente vai acontecer é nós descobrirmos que há um outro sinal lá, um sinal mais sutil e difícil de detectar, mas que contém muito mais informação complexa. Se captamos o sinal, se existe qualquer chance desse sinal estar vindo de um ser não biológico, mas de uma inteligência maquinária, como foi retratado neste filme, acho que existe a possibilidade. Na verdade, acho que é uma probabilidade. Somos seres biológicos e por isso presumimos que eles também o são. Mas quando você cria uma inteligência maquinária, então essas máquinas podem se aperfeiçoar muito rapidamente. Elas não estão ligadas pela evolução darwiniana, afinal de contas. E as máquinas podem viajar através do espaço, não é perigoso para elas. Elas podem se espalhar, podem usar recursos que encontram em toda parte, podem carregar uma vasta quantidade de informação. Então, se detectarmos um sinal, e é claro que ele será transmitido de um transmissor, e isso é uma máquina. Mas eu acho que devemos nos preparar para a possibilidade, uma possibilidade bem real, dessa máquina estar a serviço de outra máquina. Isto é verdade. Nos primeiros 6 anos de pesquisa do SETI, a Sociedade Planetária recebeu diversos sinais que poderiam ter sido de origem extraterrestre. Depois de serem analisados pelo físico Paul Horowitz, quase todos eles foram decifrados. Entretanto, até o dia de hoje, 5 deles permaneciam inexplicados.